Os verbos modais em inglês. Nesse vídeo eu vou te dar uma explicação fácil e rápida para você aprender e entender de uma vez por todas e nunca mais esquecer o que são e como funcionam os verbos modais em inglês. E para começar, a primeira coisa que você tem que entender é o que é um verbo modal em inglês. E isso é muito fácil de você aprender, vou te ensinar em menos de um minuto. Preste atenção. Se você quiser falar em inglês a frase eu vou, você vai falar assim, I go. I go significa eu vou. Simples, né? I go, eu vou. Agora, se em vez de falar I go, eu falar a seguinte frase, I should go. Botei essa palavra aí no meio, should. I should go. Nesse caso, eu não estou falando eu vou, que nem na primeira frase, né? I go, eu vou. I should go significa eu deveria ir. I should go. Eu deveria ir. Esse should, que é o deveria, veja que ele está modificando o verbo go, que é o verbo ir. Então, na primeira frase, I go é eu vou. Na segunda frase, I should go é eu deveria ir. E esse should, que modificou o verbo go, ele é chamado de verbo modal. Por que verbo modal? Porque ele é um verbo que modifica o verbo que vem depois dele, né? Então ele, I go, eu vou. I should go, eu deveria ir. Pronto, aprendeu já o que é um verbo modal. Should é um verbo modal que indica esse deveria. Outros exemplos, eu penso, I think. Eu deveria pensar, I should think. Eu deveria pensar. Eu trabalho, I work. Eu deveria trabalhar, I should work. I should work. Eu deveria trabalhar. Eu estudo, I study. Eu deveria estudar, I should study. Então você vê que o should, que é o deveria, né? Você sempre vai ter um verbo depois dele. I should go, eu deveria ir. I should work, eu deveria estudar. I should think, eu deveria pensar. I should make, eu deveria fazer. E o should é o verbo modal, que modifica, altera o outro verbo que vem depois dele. Só que o should não é o único verbo modal existente em inglês. Should é um dos verbos modais que você já aprendeu nesse vídeo e você vê que é fácil, é só botar um should e algum verbo depois. Mas como eu estava dizendo, existem outros verbos modais em inglês que eu vou te ensinar agora mesmo de maneira simples e fácil. O primeiro verbo modal, que talvez até você já saiba, mas se você não sabe, vai aprender agora, é o verbo modal can. Can. Can significa que você tem habilidade ou que você pode fazer alguma coisa. Eu gosto de traduzir ele como conseguir ou poder fazer algo. Por exemplo, I can go. Eu consigo ir ou eu posso ir. Você pode traduzir das duas maneiras, ok? I can go, dá para traduzir como eu consigo ir ou como eu posso ir. Dá para usar os dois verbos, mas tanto conseguir, ambas as traduções, você está indicando, você está dizendo que você tem capacidade de ir, né? Que você consegue fazer aquilo lá ou que você pode, no sentido de ter capacidade. I can go, eu consigo ir ou eu posso ir. Outros exemplos, I can think, eu consigo ou eu posso pensar. I can see, eu consigo ou posso ver. I can see, consigo ou posso ver. I can study, eu consigo ou eu posso estudar. I can work, eu consigo ou eu posso trabalhar. Então veja que o verbo can é o conseguir ou o poder, diferente do should, que é o deveria, né? Relembrando, I should go, eu deveria ir. I can go, eu consigo ou eu posso ir. Ambos são verbos modais, mas que expressam ideias diferentes. Segundo verbo modal que você tem que aprender é o verbo modal could. Could. O could, ele é o passado do can. O can é o conseguir, o poder. O could é o conseguia ou poderia. Por exemplo, I could go é eu conseguia ir ou eu poderia ir. Ambas as traduções estão corretas, vai depender do contexto, né? Mas em vez do I can go, bota na tela aqui, I can go, eu consigo ir ou eu posso ir, tá expressando que você é capaz de fazer aquilo lá. O I could go é o passado, né? É o eu conseguia ir, no passado eu era capaz de fazer isso, ou dá para indicar também que você poderia fazer isso. Em vez de eu posso, I can go, eu posso ir, I could go, eu poderia
poderia ir. É o nosso poderia ou indica algo que você conseguia fazer no passado. Ah, no passado, I could go. Eu conseguia ir. Agora não consigo mais, tá? Mas o mais importante não é nem ficar pensando assim, quando que eu uso um, mas ter uma tradução ali na sua cabeça para você identificar rapidamente o sentido de um ou de outro. I can go, eu posso ir, ou eu consigo ir. I could go, eu conseguia ir, ou eu poderia ir. Outros exemplos com could, I could think, eu conseguia ou eu poderia pensar. I could run, eu conseguia ou eu poderia correr. I could work, eu conseguia ou eu poderia trabalhar. E assim por diante. Próximo verbo modal que você tem que aprender, na realidade são dois que eu vou ensinar ao mesmo tempo. É o verbo modal may e o verbo modal might. Por que eu vou ensinar os dois ao mesmo tempo? Porque eles têm basicamente o mesmo sentido. May e might são verbos modais que expressam a possibilidade, não é habilidade, não é conseguir, que nem o verbo can, ou dever, igual o verbo should, né? Deveria ir. May e might expressam a possibilidade, é o talvez algo vá acontecer, né? Quer dizer que talvez algo aconteça. Por exemplo, se eu falar assim, I may go. I may go. Esse may, eu vou recomendar que você traduza ele como talvez. Então, I may go, né? O go, você sabe que é o verbo ir. I may go significa eu talvez vá. Né? É literal. Eu talvez. É que não dá pra falar eu talvez vou, eu talvez ir. A gente precisa no português, quando você fala talvez, né? Você fala eu talvez vá. Mas no inglês não muda, continua go ali. Tá entendendo? Então, I may go. Eu talvez vá. E aí tem o might, né? Que você pode falar assim, I might go. E aí qual que é a diferença do might go pro may go? Basicamente nenhuma. Na hora de você traduzir, quando você for traduzir, você vai traduzir os dois da mesma maneira. I may go, eu talvez vá. I might go, eu talvez vá. Tem a pequena diferença, o nuance entre os dois, é que o may, ele indica uma possibilidade que talvez realmente vai acontecer. A certeza ou a probabilidade de acontecer no may é um pouco maior. No might, a incerteza é um pouco maior. Quando você fala might, é bem incerto mesmo. Você não sabe se vai, se não vai. Já no may, tem uma chancezinha de você ir. E claro, essa é um nuance, né? Uma diferença muito sutil. E eu nem gosto muito, eu recomendo que você nem fique pensando nisso. Eu não quero que você decore aí, não. May é mais possibilidade, might é menos possibilidade. Até porque no dia a dia, na conversa do dia a dia, as pessoas vão usar tanto may quanto might basicamente para dizer a mesma coisa. Então, para o seu aprendizado ser efetivo e você realmente entender isso aqui, você não precisa saber a diferença, nuance gramatical, porque como eu disse, na conversa do dia a dia, as pessoas usam tanto um quanto o outro com o mesmo sentido. Então, o que você tem que aprender é que tanto may quanto might expressam possibilidade. É o talvez. I may go, eu talvez vá. I might go, eu talvez vá. Basicamente a mesma coisa. Outros exemplos, I may run, eu talvez corra, né? Verbo correr, run. I might run, eu talvez corra, mesma coisa. I may think, eu talvez pense, né? Talvez eu pense. Eu gosto de traduzir na mesma lógica do inglês, para você entender a lógica do inglês. Em vez de falar talvez eu pense, que também dá para falar assim, para fins de aprendizado, eu gosto que você pense, ó, I may think, eu talvez pense. I might think, might, né? Eu talvez pense. Então, may e might, você traduz para facilitar seu aprendizado, traduza como talvez, para indicar uma possibilidade, uma probabilidade de que talvez algo aconteça. Próximo verbo modal que você tem que aprender é o verbo modal will. Will. Esse aqui é muito fácil, ele indica o futuro. Por exemplo, I will go é eu vou ir. Simples assim. Daria para traduzir eu vou ir como eu irei, também dá para traduzir assim, mas como você traduz, neste caso não importa, o que importa é você entender o sentido, né? I go, eu vou. I will go, eu irei, ou eu vou ir. I think, eu penso. I will think, eu vou pensar, ou eu pensarei. I run, eu corro, né? I will run, eu vou correr, ou eu correrei.
I work, eu trabalho. I will work, eu vou trabalhar ou eu trabalharei. Então, will, ele é um verbo modal, bota um verbo depois dele, ele modifica esse verbo para o futuro, né? I will go, eu irei. I will think, eu pensarei. I will run, eu correrei. I will work, eu trabalharei. E assim por diante. Aí depois do will, a gente tem o would. Would. O would, ele indica o ia em português. Ia. Por exemplo, a gente aprendeu, né? I go, eu vou. I go, eu vou. I would go é eu iria. Ok? Então, em vez de eu vou, eu iria. O would pega ali o go, né? Que é o verbo ir, e transforma no, em vez do ir, vira iria. I would go. Eu iria. A gente pode fazer isso com outros verbos. Por exemplo, o verbo estudar. I study, eu estudo. I would study, eu estudaria. I would study, eu estudaria. O verbo trabalhar. I work, eu trabalho. I would work, eu trabalharia. Vamos pensar em mais um verbo, o verbo pensar. I think, eu penso. I would think, eu pensaria. Então esse would, ele transforma o verbo que vem depois dele no verbo ia, né? I would go, eu iria. I would think, eu pensaria. I would study, eu estudaria. I would work, eu trabalharia. E assim por diante. Próximo verbo modal que você tem que aprender, ele não é um verbo modal tão comum assim, mas é bom você saber, porque uma hora você vai dar de cara com ele, que é o verbo modal shall. Shall. Esse verbo é usado para indicar o futuro, é muito parecido com will. Daria até para traduzir da mesma maneira que o will, mas para ficar mais fácil de você entender, a gente vai traduzir o shall da seguinte maneira. I work, eu trabalho. I will work, você já aprendeu. Eu vou trabalhar, ou eu trabalharei, é o verbo modal will. E agora se eu falar assim, I shall work, o que quer dizer I shall work? I shall work, a gente vai traduzir como eu hei de trabalhar. É uma palavra que a gente não usa muito em português, mas vamos traduzir assim, né? Eu hei de trabalhar. É basicamente, você está dizendo algo que você vai fazer no futuro. Só que em vez de dizer aquele eu trabalharei, eu vou trabalhar, você usa essa construção que a gente não usa muito em português, né? Mas o shall também não usa muito em inglês. Então é uma coisa mais obscura assim, mas é bom você saber, porque uma hora você vai dar de cara com ele. Então, I shall work. Eu hei de trabalhar, ok? Mesma coisa com outros verbos, verbo estudar. I shall study. Eu hei de estudar. I shall go. Eu hei de ir. I shall make. Eu hei de fazer. E assim por diante. Então, shall indica o futuro, da mesma maneira que will, de uma maneira um pouco diferente. Mas no final é a mesma coisa. Até dá para traduzir, se quiser traduzir. I will study, eu estudarei. I shall study, eu estudarei. Quiser traduzir igualzinho, até dá para traduzir. Não vai tá errado. Mas, para fins didáticos, para você entender melhor um pouco a diferença entre eles, eu gosto até de traduzir com vou, né? I will study, eu vou estudar. I shall study, eu hei de estudar. Aí fica mais claro a diferença na nossa cabeça. Mas se quiser traduzir igual, eu estudarei, também é possível. E o último verbo modal que você vai aprender aqui hoje, o verbo modal must. Must. Esse aqui é bem fácil, significa que você precisa fazer algo. I must go. Eu preciso ir. I must study. Eu preciso estudar. I must work. Eu preciso trabalhar. I must think. Eu preciso pensar e assim por diante. Esse não tem mistério. Must, verbo depois é preciso ir, preciso trabalhar, preciso isso, preciso aquilo. Must indica, né, que você precisa fazer alguma coisa. Resumindo todos os verbos modais que você aprendeu aqui hoje, para você não esquecer, aprendemos primeiro should, é o deveria, I should go, eu deveria ir. Depois aprendemos can, é o conseguir ou poder, I can go, eu consigo ou eu posso ir. Depois aprendemos could, é o conseguia ou poderia, I could go, eu conseguia ir ou eu poderia ir. Depois aprendemos, qual foi mesmo depois? Ah, lembrei, may e might. May e might indicam, é o talvez, indicam possibilidade. I may go, eu talvez vá. I might go, eu talvez vá. Ambos traduzem da mesma maneira, tem basicamente o mesmo sentido. Depois aprendemos qual que foi mesmo? Ah, foi will. I will indica o futuro. I will go, eu vou ir ou eu irei. Aí aprendemos o would,
né? Que eu ia, I would go, eu iria. E aí depois veio shall, que é o eide, I shall go, eu hei de ir, e assim por diante. É o futuro de uma maneira mais diferentona de falar. E por fim, o último que aprendemos foi o verbo must, que indica que você precisa fazer alguma coisa. I must go, preciso ir. I must study, eu preciso estudar. E assim por diante. Bom, esses foram então os verbos modais em inglês. Você vê que é bem simples o assunto. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça, dia 11, 12, 13 de dezembro temos promoção, curso de inglês Mário Vergara oficial completo por metade do preço. O link para participar da promoção está aqui na descrição desse vídeo. E se você curtiu o vídeo, dá um like no vídeo, assina o canal para mais vídeos de inglês e a gente se vê no próximo vídeo.